Olá, meus alunos do primeiro ano, bem-vindos aqui na minha aula, bem-vindos aqui na minha arte. Nós vamos ver hoje o módulo 5, o capítulo 5, que fala da África antiga e também do mundo árabe, né? É uma cultura, assim, muito antiga, são culturas de vários povos, uma mistura, e a gente vai iniciar, então, essa viagem através da arte, um pouquinho do passado, um pouquinho do presente, logicamente 40 minutos a gente vai tentar fazer uma síntese, né? E a África, as palavras-chave, o preconceito e a curiosidade em termos de uma cultura tão mix, tão variada, são várias nações, né? Vamos ver aqui, por exemplo, sobre o continente africano. Deixa eu ver se eu consigo passar para cá para ficar mais fácil vocês verem. Olha só, é um continente com várias nações, não existe uma África, são pluralidades, são Áfricas plurais. Um quarto das terras emersas, quer dizer, um quarto das terras do nosso planeta que estão fora da água, um quarto é a África. São 30 mil quilômetros quadrados de área, mais de 1.000 línguas em 54 países. Então, a pluralidade de nações, mas nisso tudo a gente tem uma unidade no sentido da arte na África ser ligada principalmente à religião, a seus ritos, né? As divindades, que são várias de acordo com cada cultura, o uso do material local, isso desde os primeiros períodos, desde o Neolítico, das primeiras terracotas que foram encontradas, e é o continente mais antigo com relação ao surgimento dos primeiros hominídeos, né? Então, uma cultura muito antiga. E a gente vai ver essa pluralidade refletir também na África. Tem um deserto que acontece quando a gente estudou o Egito, vocês viram que aqui são terras desertas, né? Mas só que esse deserto aqui não impediu trocas culturais do Egito com o sul da África, né? Pelo contrário, existiam rotas comerciais desde antes de Cristo que aconteciam aqui. Então, a civilização egípcia aqui, ela também foi forte influenciadora de civilizações aqui ao sul do Saara. Por exemplo, aqui por volta, onde a gente está vendo desse ladinho aqui, Marrocos, por aqui tem a Argélia, Marrocos também no deserto, tem uma região de pintura rupestre pré-histórica maravilhosa do período neolítico, na região de Tassili, ainda muito pouco estudado, né? Aquele período que o homem já domesticava animais, já era agricultor, e é uma região muito rica em pintura rupestre. E essa diversidade de materiais que vão de penas, couro, osso, madeira, terracota, os materiais principalmente ligados à terra e à natureza. Ainda hoje na arte africana, eu trouxe aí um ou dois artistas atuais, vocês vão perceber essa ligação com a terra. Então, essas tribos, esses grupos, todos eles, isso a gente pode unificar. Tem uma arte extremamente voltada para a religiosidade. A arte é um canal do mundo dos vivos com o mundo dos espíritos, principalmente com o mundo aí dos ancestrais, né? É uma função da arte. Características dos objetos, das obras, das máscaras, a simetria, que tem de um lado, tem do outro. A geometrização, tem uma tendência a geometrizar a imagem, a figura humana. As cores são cores marcantes. E o espírito religioso, que eu já comentei nessa abertura. Vocês estão vendo aí uma escultura em madeira de um povo chamado povo Maconde, que é bem peculiar na África. É um povo antigo que ainda mantém essas esculturas com essa madeira negra, né? E eles consideram esses adereços, principalmente as máscaras, a gente vai ver uma conexão com o mundo dos mortos e sobre dos espíritos. E sobre essa madeira negra, é uma madeira que às vezes é chamado de ébano, mas na verdade ela se chama mipingo, também chamado de ébano africano. E esse povo Maconde faz há milhares de anos essas esculturas negras. A árvore está aqui, olha. Vocês estão vendo que do lado de fora a casca dela tem uma coloração como nas nossas árvores, mas dentro é uma madeira muito bonita, uma madeira bem negra, bem brilhante. As teclas pretas do piano, até pouco tempo atrás, eram feitas ainda com ébano, né? Antes dos pianos virarem materiais mais sintéticos, né? Como plástico, outros materiais, o ébano foi muito usado, é uma madeira nobre, né? Hoje já e em extinção também, né? Muito bem, eu trouxe para vocês um artista, ele faleceu recentemente, em 2005, né? Não tem muito tempo, um artista contemporâneo, e esse artista, gente, Jorge Lilang, é um dos representantes da arte africana no século XX e XXI, né? Principalmente
pela resgate que a gente vai ver, olha só, vou mostrar as obras dele, de todas essas simbologias, das divindades, das cores, desses símbolos mais ligados às tribos e aos grupos africanos. É um trabalho que chega a ser classificado como arte primitiva ou arte naif. O que é arte primitiva ou arte naif? É uma arte que o artista não frequentou uma academia, ele aprende com o pai, que aprendeu com o pai dele, ou ele aprende sozinho, é um autodidata, e essa arte primitiva, ela tem essa espontaneidade, essa beleza, né, das coisas que vão fluindo. O artista que aprende a desenhar, a pintar, observando, e não cursando formalmente um trabalho. Então, eu trouxe aí, mostrando que artistas atuais ainda trazem essa ancestralidade na marca da sua arte. Olha que bonito, né? Esses símbolos ligados à religiosidade, a divindades. Muito bem, nós temos também um povo que são povos pré-históricos, a sudeste da Nigéria, que é a cultura Igbo. E foram resgatados nos sítios arqueológicos muitos potes de bronze. E trabalhar com bronze, gente, é muito difícil, né? São, às vezes, materiais, utensílios de mais de 6.000 anos antes de Cristo, do período paleolítico. E esse povo está no sudeste, também tem um pedacinho também no norte da Nigéria. Essas escavações revelaram um trabalho com uma técnica muito perfeita do bronze. E trabalhar com bronze, no nosso capítulo 1, a gente viu, é um trabalho difícil. Tem que fazer primeiro um molde de argila, depois tem uma forma, o bronze tem que ser fundido, né? Aí a gente já explicou isso no capítulo 1, não vou voltar agora, quando a gente viu o que é arte, suas técnicas e modalidades. E são trabalhos muito complexos, o trabalho feito de bronze. Esse aí, olha, e eles continuaram, esse povo continuou depois de Cristo. Esse é um trabalho que a gente vai ver muito interessante deles, que acontece até o século XIX. Esse povo permanece trabalhando, né? Vocês estão vendo os igbus hoje, olha, ainda tem essa valorização pelas suas roupas, pelas suas moradias. Lógico, não são os mesmos igbus do século XIX, olha aí, que ainda eram mais autênticos e mais... É como os nossos índios, né, gente? Eles vão perdendo as características essenciais de suas culturas com contatos com outros povos, com a globalização, com a antena parabólica que chegam nessas terras, né? E uma das características mais marcantes da arte africana são as máscaras. Não esquecer, as máscaras africanas não têm a função estética. O que é a função estética? Serem bonitas. Ou a pessoa fazer uma fantasia, não, ou se fantasiar com ela, não. As máscaras africanas têm uma função ritualística. Através dessas máscaras, os povos entram em contato com outros espíritos, com o mundo dos espíritos, com o mundo dos ancestrais. Então, a função religiosa da máscara é muito mais importante do que a função estética, da sua beleza, da sua aparência. Mulheres não usam máscara nesses rituais, só os homens. E quando eles querem entrar em contato com o espírito, por exemplo, da sua avó, da sua mãe, então eles colocam as máscaras femininas. Até hoje são funções ritualísticas que abordam essas máscaras. Olha, e os materiais diversos, como conchas, madeira, palha, couro, a terracota, que eu já expliquei, mas a beleza, a estética não é tão importante. E elas são lindas, né? Mas o mais importante é a função ritualística. E as máscaras, cada uma tem uma significação. Essa ponte que ela faz com o mundo dos espíritos, e isso é muito importante com relação à significação também. Olha só, cada um desses elementos, como queixo, olho, que é um elemento estético, caindo aqui, cada um desses elementos tem uma leitura, né, nessa celebração do ritual, né? Como eu disse, o ritual é mais forte do que a estética. Por exemplo, olhos semicerrados significam paz, paciência. Olha, o olho está meio que fechadinho, né? A boca pequena significa humildade, a testa grande, sabedoria, o queixo grande, autoridade. Então, tem toda uma simbologia. E muitas vezes a máscara também tem a força dos animais, busca a força da natureza, na girafa, no tigre, na hiena, tentando buscar resgatar as forças da natureza para aquela pessoa que está participando daquela celebração. Por exemplo, o búfalo significa força, o antílope é a esperança de uma colheita abundante, os crocodilos de javalis são geralmente usados pelos líderes, né? E representam também o status do líder.
E aí vocês estão vendo, como eu disse, os ancestrais femininos. Então, olha esse aí, ó, testa grande, paciências, olhos semicerrados, paciência também, testa grande, sabedoria, queixo pequeno, humildade. Então, tem toda uma leitura em cima dessas máscaras femininas, né? E elas são caracterizadas com cílios, com os cabelos, como as mulheres usam em cada lugar. Sobre os antepassados, já falei, né? São máscaras que representam esses antepassados. E se você visita a África, tem também uma série de máscaras que são vendidas para turistas, né? É a representatividade do povo africano e eles ganham dinheiro nessas como souvenir, né? Tem outros países, você acha, por exemplo, Pablo Picasso, no início do século XX, inspirou a primeira obra cubista dele, chamado Demoiselles de Avignon, nas máscaras africanas. São mulheres, vocês podem ver que algumas mostram o rosto, mas algumas usam máscaras. E Pablo Picasso, o grande artista do século XX, tinha no seu ateliê exemplares de máscaras africanas. Então, elas serviram de inspiração, serviram de leitura. E Demoiselles de Avignon é considerado, é uma obra de 1907, é considerado o primeiro quadro cubista. A gente vai estudar as vanguardas com vocês. O cubismo usa as formas geometrizadas, esquematizadas do corpo humano, da paisagem, pouca tridimensião, as imagens são fragmentadas, às vezes o rosto é mostrado de frente e de lado ao mesmo tempo. E nesse quadro, Avignon é uma região de prostitutas. Então, são prostitutas. Vocês podem ver que do pescoço para baixo elas têm uma exuberância, o corpo se oferece numa sensualidade, mas do pescoço para cima tem uma certa descrença, uma certa tristeza pela vida, né? E algumas nem nos encaram, elas colocam máscaras, né? Então, a personalidade delas está escondida aqui, ó, todas essas três, essas duas, e essa aqui também é uma máscara africana. E vocês podem ver, aí vocês estão vendo, né? Bom, a Demoiselles de Avignon, e as máscaras, olha, os rostos delas e máscaras que Pablo Picasso tinha no seu ateliê. Vocês estão vendo que são bem parecidas. Olha, até aquela que eu falei que parece que não está de máscara, também o seu rosto foi baseado numa máscara. E aqui eu trouxe uma questão do Enem, para ver se vocês dão conta de fazer, tranquila, do Enem de 2016, olha só. Vocês já fariam isso de olhos fechados. A obra Demoiselles de Avignon, Demoiselles significa as mulheres de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que em sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por, vamos ver de baixo para cima, danças ciganas do sul da Espanha, culto à nudez de população aborígenes, festas profanas dos povos mediterrâneos, rituais de comunidades de fertilidade das comunidades celtas. Olha a letra A. Produção de máscaras ritualísticas africanas. Letra A, ficou fácil agora, né? A inspiração, essa manifestação cultural, essa arte primitiva, onde Picasso vai beber essa inspiração? Nas máscaras africanas. Essa também caiu no Enem, foi do Enem, e teve algumas pessoas que acharam essa questão difícil por conta da fotografia. Olha só, a foto que saiu na questão foi essa, é uma máscara de madeira com pedaços de palha, cáscara de árvore, e os meninos, quando resolveram as questões, acharam que essa máscara não era simétrica. O que é simétrica? Se eu divido ela no meio, o que tem de um lado tem do outro. Ela é simétrica. Mas pela fotografia parecia que tinha mais cabelo desse lado. Olha só, o que é uma questão difícil de interpretação e que a fotografia não ajudou. Formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos no início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas, denominadas vanguardas, são os movimentos do século XX. A gente vai estudar isso muito no segundo ano. A máscara remete a... Todas as questões estão, assim, aquela como o Enem faz, todas as questões estão razoáveis, mas alternativas, mas uma delas é melhor. Por exemplo, olha, preservação da proporção. O rosto humano está preservado na mesma proporção? Eu pergunto a vocês. Idealização do movimento. Ela parece que está movimentando? Também pergunto a vocês. Estruturação assimétrica. Algumas pessoas marcaram essa, porque acharam que tinha mais cabelo de um lado e no outro. Não é. O rosto, se eu partir esse rosto no meio, o que fica de um lado, fica do outro. Sintetização das formas. O rosto foi simplificado, o rosto humano, ou é um rosto certinho com nariz, com buraquinho, com olhos, com cílios? Então é essa. Né? É um rosto sintetizado, ele foi simplificado. Valorização estética, essa que não é mesmo, porque eu disse para vocês que as máscaras têm o objetivo é ritualístico e pouquíssimo estético, nenhum estético, tá bem? A máscara é usada em ritual e não aquela coisa da beleza, da confecção, é isso, ok? Vamos ver as horas aqui para eu ver o tempo, tá? Só um minutinho. Bom, então, explicado isso aí,
vai ficar fácil, então, da gente entender. Muito bem, então entenderam, gente? Olha só, a alternativa que melhor responde à questão, a máscara remete à sintetização das formas, ela resume a forma do rosto humano. Tranquilo, né? Essas são as questões tipo Enem. Olha, e a foto, muita gente pôs naquela achando que ela não era simétrica, né? Acharam que ela era assimétrica, porque tinha mais cabelo de um lado do que do outro. Foram prejudicados pela fotografia. Muito bem, outra cultura muito forte dentro do continente africano são os iorubás, e a gente tem influência desses iorubás, que são os povos que vieram da região que eu respondo a Nigéria. Muitos escravos africanos no Brasil, e vai ter um capítulo que a gente vai ver só a influência da África na cultura brasileira. Então, hoje eu não vou falar muito dessa influência na música, na dança, na capoeira, na culinária, tá? A gente vai comentar. Hoje a gente está fazendo um geral sobre a cultura africana. E é um povo muito rico na sua arte, e foram muito escravizados, né? Foram muito escravizados. Estão situados onde hoje equivaleria à Nigéria. E os seus antepassados fazem trabalhos impressionantes com o bronze. Olha esse rosto feito de bronze. Isso teve que ser feito antes uma forma de argila, foi feito na argila, depois em cima dessa argila tirada uma forma. A forma de argila, aquela forma inicial, é descartada. Nós vimos isso quando a gente viu a técnica no capítulo 1. Aqui só para relembrar, para eu fazer uma maçã de bronze, tá vendo? Eu tenho que fazer a maçã de argila. Depois eu tiro como se fosse uma outra forma dessa maçã, no caso aqui foi usado o gesso, eu tiro a maçã e fecho de novo a forma, e o bronze é derretido ali dentro. Então, um trabalho, eu prometo fazer um tutorial depois só sobre as esculturas de bronze, sobre a técnica de trabalhar o bronze. Os iorubás estão no sul da África Ocidental, equivale a Benin, Nigéria e Togo. E eles também fazem algumas peças muito bonitas, também na região de Camarões, Serra Leoa e Gana. E esse povo iorubá, e eles tentam manter a sua identidade até nas suas roupas, nas suas celebrações. E como eu disse, às vezes fica difícil por conta da mistura que outros povos. Tem uma parte dessa população e de toda a África muito pobre, que precisa de ajuda comunitária de outros países. São grupos inteiros que passam aí por uma situação de pobreza mesmo, de miséria, de doenças, etc. Né? Bom, sobre a escultura, usaram e usam a madeira, a pedra, o marfim, que hoje é proibido, e a representação basicamente de figuras humanas e de animais nessas esculturas. O marfim é proibido, gente, porque o elefante tem que ser morto para tirar a presa, mas existe o tráfico internacional até hoje, existe o contrabando, existe o mercado negro de marfim, é proibido, é crime fazer esculturas com marfim, né? Sobre esse povo que eu falei, que habitava onde estava a Nigéria, esse povo antigo, a gente vai ver a cultura Noki, é uma cultura muito antiga, e várias peças do período neolítico foram encontradas, como essa obra aí que tem no livro de vocês, bem sintetizada também, que representa uma escultura que parece que o rapaz está pensando, né? Que a figura está pensando. É uma civilização, olha, e ela é antiga, por volta do século IX a.C., ela começou a se formar ocupando esses países que hoje seriam Nigéria, a Costa do Marfim, etc. Né? As terras eram férteis, eles cultivavam, só que essa civilização desapareceu por volta de 200 anos depois de Cristo, mas eles deixaram um legado que são esses artefatos. E um dos símbolos dessa escultura e dessa arte desse povo é esse pensador feito em terracota. Aí eu estou falando do marfim, olha, várias presas são retiradas. O que é feito com marfim? Pequenas esculturas, como eu disse, era feita a tecla do piano com ébano, a parte preta. E a parte branca, durante muito tempo, o marfim foi usado para fazer teclas de pianos antigos, né? Esculturas, peças de tabuleiro de xadrez, anéis, colares, pequenas estatuetas. Então, é proibido. Quer ver? Tem uma foto aqui, olha aqui, que coisa horrorosa. O sacrifício do animal, que às vezes fica ali agonizando pelos caçadores, às vezes até com filhote, e a presa é arrancada. Então, se visitarem a África ou no mercado internacional, nada de peças de marfim, não usem o marfim.
E a música e a dança, assim como as artes plásticas, as esculturas, a máscara, a pintura, também fazia esse resgate com o ritual, com o mundo dos espíritos, principalmente, e dessa ancestralidade, né? São vínculos que unem esses dois mundos, a música e a dança. Eu trouxe fotos aí de grupos da atualidade que conservam esses instrumentos, essas danças, esses rituais, e alguns instrumentos. Olha, membranfones, quando usam membranas de couro, geralmente são instrumentos de percussão. Ideofones são instrumentos onde o som é produzido por batina, tipo sininhos, né? Vocês estão vendo aí, olha, alguns instrumentos. E os cordafones, que o instrumento sai por uma corda. Olha que interessante, o caso do berimbau, que a gente vai comentar. Ou por percussão. O berimbau, ao mesmo tempo que é um instrumento de corda, também é um instrumento de percussão. O xique-xique, que é aquele chocalhozinho que fica na mão. O coco aqui, né, em forma aqui de caixa acústica, quase que esse som elevado. E já existia na África um instrumento parecido com isso, mas o berimbau, com essas características e o nome, ele surge aqui nas nossas senzalas. A gente vai falar sobre isso lá no capítulo, deixa eu ver qual capítulo que a gente vai ver. Eu acho que é no capítulo 24, que a gente vai falar da influência africana na cultura brasileira. Então, me aguardem, tá? Cordafones, já expliquei. Os aerofones são os instrumentos musicais que a gente usa o ar, no caso das flautas. Olha, vocês estão vendo o aerofone feito aí com chifres também, né? Então, um pouquinho só para a gente falar, a chegada ao Brasil, gente. Vou só dar uma préviazinha, vou falar mais lá na frente, no nosso capítulo 24, né? Foram nações inteiras, os navios negreiros eram a Torre de Babel, porque cada um falava línguas diferentes, né? Esses povos eram capturados, às vezes eram trocados pela pólvora, às vezes povos em guerra, os vencidos eram vendidos ou trocados pela pólvora, então foi um comércio aí de muito tempo, e nós sabemos isso no Brasil, né? Quando eles chegaram, a contribuição desse povo, né? Desse povo tão rico em cultura e que teve uma vida tão sofrida aqui no nosso país. Os navios negreiros eram chamados também de navios tumbeiros, tumba, porque muitas pessoas morriam, muitos escravos, muitos negros morriam durante esse trajeto. E a gente acha que eles iam nesses porões, né? Aqui está um corte do navio, que está o convés. Eles iam num compartimento entre o porão e o convés, um corredor apertadinho, onde eles iam nessa posição de cócoras, agachado. Não saíam para fazer necessidades, nem se alimentar. Muitos morriam ali, homens, mulheres, jovens, às vezes crianças também. De 2 em 2 dias descia alguém para dar uma ração, né? uma comida que era assim bem regrada, como se fossem grãozinhos, bem pouquinha coisa, porque eles não podiam trazer muitos pesos com relação à comida para esse povo, então eles eram mal alimentados, e um pouquinho de água e recolher os mortos. Então, uma viagem que era uma tragédia, né, da África para o Brasil, meses aí desse sofrimento. E aí vocês estão vendo uma maquete mostrando o navio, um corte, né, com um navio na frente, como se o casco fosse cortado, e vocês entendessem aí o compartimento onde vinham os escravos. Os navios também vinham da costa da África ou de outros locais, passavam também, quando vinham ao Brasil, os portugueses gostavam de trazer pedras nesse compartimento aqui, para usar nas construções. As pedras que foram usadas nos alicerces de algumas construções, até na época da escravidão, vinham de fora. Usaram depois pedras feitas aqui, outros tipos de argamassa, né? E outros víveres que eles precisavam trazer. O marfim estava aqui entre uma das coisas que eles traziam, e os escravos, né, os negros aqui nessa condição desumana, cruel e terrível nessa viagem. E sobre preconceito e falta de respeito, isso eu conto uma história que aconteceu aqui em Goiânia, que eu presenciei, gente. Isso aconteceu em 2003, quando essas esculturas de um artista baiano chamado Tati Moreno vieram aqui e são esculturas lindas, grandes, gigantes, de latão, e elas são flutuantes, elas ficaram ali no Vaca Brava, e representam os orixás, que são os deuses do candomblé, da cultura afro, maravilhosas esculturas. Vocês conhecem alguns orixás, como Iemanjá, que é um orixá
no dia 31, é costume no litoral brasileiro oferendas a Iemanjá, jogam flores, barquinhos, perfumes na água do mar, para que Iemanjá traga um ano de sucesso, de prosperidade. Iansã é outro Iemanjá. Nós vamos estudar isso com mais delicadeza quando a gente, como eu disse lá no capítulo 24, que é a cultura brasileira, a influência da cultura africana na nossa cultura, que é muito forte e muito linda. Bom, então vou resumir aqui. E o que acontece? A população de Goiânia, não toda, né, mas alguns grupos foram protestar contra essas esculturas, principalmente grupos religiosos, que eram coisas do mal, que eram coisas do demônio, e era época do Natal, inclusive, que na época do Natal não teriam que estar ali essas esculturas representando essa parte do mal, da religião do mal, quer dizer, o preconceito a uma religião que eles mal conheciam. Tem uma cunhada que mora bem ali no Vaca Brava, e eu fui visitá-la no sábado, eu vi grupos religiosos com megafone, fazendo protesto, as pessoas às vezes jogavam pedra nessa exposição que percorreu vários lagos e lagoas brasileiros. Esteve no Rio de Janeiro, esteve em Brasília, esteve em Belo Horizonte, e aqui em Goiânia foi recebida dessa maneira. Tem nos jornais da época, vocês podem aí pesquisar no Popular de 2003, na época do Natal, o protesto contra essas esculturas. Olha, são esculturas modernas, né? São feitas em latão, vocês estão vendo que é arte moderna, isso aí, desse artista. Elas estão fixas em Salvador, no Lago de Tororó, em Salvador. Quem visita Salvador pode ver. E a representação dos deuses africanos, que a gente vai estudar mais lá na frente, né? Bom, o mundo árabe, vamos falar um pouquinho também do mundo árabe, suas construções, seus arabescos, suas influências religiosas também, né? E muita gente confunde mundo árabe e mundo muçulmano. Ó, o mundo árabe, os povos árabes são os povos que falam a língua árabe, né? E entre eles pode ser, tem praticantes também, existem muçulmanos, existem praticantes do islamismo, mas tem também protestantismo, tem judaísmo, tem cristianismo e muçulmanos são aqueles que praticam a religião islâmica, e há muçulmanos também fora do mundo árabe. Tem muçulmanos na Europa, na Ásia, na África, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, só para não confundir, tá? E a cultura árabe engloba vários territórios, número de tradição, de costumes, né? São territórios do Oriente Médio, da África Setentrional e da África Ocidental. E, como eu disse, com religiões variadas, entre muçulmanos, judeus, cristãos, protestantes. Árabe, quem fala a língua árabe, é uma língua unificante dessa civilização. Vocês estão vendo aí a escrita árabe e correspondente no teclado ao nosso, depois vocês podem tentar escrever o próprio nome. Vale ressaltar que a palavra árabe significa claro, compreensível, uma língua que é inteligível. Isso aí na raiz da palavra árabe. Difícil para a gente, mas claro para quem fala. O que é inteligível? Quando eu falo inteligível. Inteligível é que entende com facilidade, cujo teor é fácil de compreender, compreensível, né? Por exemplo, uma música é inteligível, um livro pode ser. Então, eles, na raiz, nas origens da palavra árabe, a gente vê isso, uma língua clara, fácil de se entender, isso seria o significado. Alguns países aí do mundo árabe, não vou falar todos, muito bem. Outra grande significação dentro da cultura árabe é o Alcorão ou Corão, que é o livro sagrado do Islã, né? O Corão seria a palavra de Alá, que é o representante do Deus máximo deles. Alá teria ditado o Corão ou Alcorão ao profeta Maomé. Mas Maomé, ele não escrevia, ele não sabia escrever. Então, Maomé teria recitado para alguns discípulos, para alguns seguidores, o que era ditado para ele, porque ele não sabia escrever. Então, não foi Maomé, o profeta Maomé, que escreveu o Alcorão, mas seus seguidores, porque, na verdade, Maomé não escrevia. E é um livro sagrado, e, na verdade, Corão ou Alcorão, a palavra é uma palavra árabe, deriva de um verbo que significa recitar. E são orações feitas para serem recitadas, né? Muito bem. Uma universidade da Inglaterra descobre aí, olha, um pergaminho, né? Uma cópia considerada a mais antiga, ela é datada de 570 e 632, bem antiga, né?
E seria a cópia mais antiga do Corão ou do Alcorão. Aí trouxe também algumas representações da música e da cultura. Eu trouxe aí nesse caso aí o livro de vocês fala desses músicos tribais da região de Omã, na caracterização, nos elementos de percussão. E na arquitetura a gente vai ver a construção de mesquitas com arcos, colunas, com torres, as famosas torres do mundo árabe, as abóbadas, né? E isso é muito comum na arquitetura deles. E essa arquitetura influencia também, às vezes, o país da Europa. É comum na Espanha você ver construções que lembram o mundo árabe, somente quando a gente vai ver a época das invasões bárbaras, das invasões de povos que vieram dos árabes que invadiram a Europa durante o período da Idade Média. Então, eles têm influência na arquitetura também. E um lugar muito importante para essa civilização até hoje é Meca, né? Que é considerado um lugar sagrado aí, um lugar de peregrinação. Seria lá em Meca que Maomé recitou e recebeu as palavras sagradas de Alá e transferiu para o Alcorão. Então, um lugar de peregrinação intensa. Né? Vocês estão vendo aqui as famosas torres que são usadas nas construções, e a quantidade de gente fazendo essa peregrinação. E eu trago mais detalhes aí sobre Meca, essa cidade aí da Arábia Saudita, né, um país do Oriente Médio, e foi lá que nasceu Maomé, e lá que ele recebe também essas palavras sagradas, né, e a peregrinação que é feita constantemente em Meca. Bom, e que eu queria mostrar para vocês também, a mesquita do profeta Maomé, o túmulo dele que está em Medina, também na Arábia Saudita, que é um lugar muito bonito, e tem a arquitetura característica. Também tudo muito grande, essa ligação com Alá, com a religiosidade. Isso é expresso na arquitetura desse povo. E na cerâmica, a gente vai ver a cerâmica vitrificado, a terracota. Nós temos uma cerâmica chamada maiólica, e são objetos utilitários, como pratos, telhas, e eles usam essas formas mais geometrizadas. Na representação no mundo árabe, a gente vai ver os arabescos, que são desenhos abstratos. Né? São combinação de formas geométricas que às vezes lembram plantas, animais. Vocês vão, é melhor falar mostrando, tá vendo? Flores, folhas. Isso é usado na arquitetura, na cerâmica, às vezes no interior dos seus templos, das suas construções, e pouca representação ou nenhuma da figura humana. Não, a gente não vê dentro da arte deles. Rarissimamente a gente vê a representação da figura humana, principalmente dentro dos locais de celebração, né? E esses arabescos podem ser entendidos como símbolo do infinito, da continuidade da natureza, a criação de um Deus único. São símbolos que têm conexão com Deus, com Alá para eles, né? Então, tendem ao abstracionismo e lembram formas da natureza, não formas humanas. E eu encerro esse conteúdo falando que o mundo árabe, gente, são países, né? Os piores países são lugares que as mulheres ainda não têm uma vida equiparada ao dos homens. Elas sofrem muito pela desigualdade em um monte de aspectos, né? A gente nem vou abrir isso aqui agora. Nós montamos recentemente aí no colégio uma peça Rocha sobre as mulheres e sua vida, e sua luta, e suas histórias em épocas diferentes, rompendo barreiras, mas ainda é muito difícil. Os piores países árabes para as mulheres, Egito, Iraque, Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Sudão, Líbano, territórios da Palestina, Somália. Somália, queria contar um caso para vocês das meninas por volta de 12 anos, eu vi um documentário, quando os seios estão desenvolvendo, elas colocam pedras quentes com faixas em cima dos seios para que os seios não cresçam, para que elas não fiquem sedutoras e possam ser violentadas e violadas, como acontece sempre na Somália, né? Os estupros e o ataque às mulheres. Então, a negação do seu próprio corpo para se proteger. Então, são países de vida muito difícil. Eu encerro aqui essa aula com essa visão aí sobre as mulheres, sobre essa sua situação. Queria que vocês, principalmente as meninas, que lessem mais. Assisti um filme muito interessante outro dia no canal Arte, que chamava A Pedra da Paciência, que mostra um pouco da situação de uma mulher, ela contando esse universo de luta, sobre o casamento, sobre a vida, sobre a infância dela. A Pedra da Paciência, recomendo, tá? Beijo, foi rapidinho, né? Eu tentei fazer um resumo disso tudo aí, desse mundo tão maravilhoso da cultura africana e o mundo árabe. Beijo, então, até a próxima